Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que amam. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada, oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal das contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Emmanuel nos brinda com esse maravilhoso texto, falando do grande amigo, do maior de todos os amigos, o mais precioso, sempre presente, inesgotável fonte de amparo e de sustentação. Esse amigo com quem precisamos aprender a conviver na nossa intimidade, para senti-lo ao nosso lado, para ouvir a sua voz e perceber sua inspiração. Naturalmente, fala de Jesus, aquele que se fez amigo de toda a humanidade, entregando-se ao sacrifício por todos nós. É sobre essa presença amiga que precisamos aprender a sentir, especialmente nos momentos mais difíceis de nossa caminhada, que versa esta lição. A passagem evangélica escolhida pelo autor para dirigir esta reflexão encontra-se somente no Evangelho de Lucas, capítulo 24, que relata sobre 2 discípulos não identificados que saíam de Jerusalém a caminho de Emaús, uma pequena vila próxima à cidade. Seguiam angustiados, aflitos com tudo o que havia acontecido envolvendo a crucificação. Toda aquela cena, a paixão de Jesus, a loucura da multidão em torno daquele fato, enfim, vinham comentando entre si com muita angústia, amargor e desesperança, porque com Jesus uma chama de esperança havia se acendido no coração deles. Imaginavam que em um momento de mudança havia chegado, mudanças de cunho material, de libertação da opressão em que viviam subjugados pelo poder de Roma. O momento de mudança chegou com Jesus, porém não nos padrões do imediatismo humano, com soluções mágicas fáceis sem reenvolver esforço ou sacrifício.
A proposta de Jesus, a conquista do seu reino, que logo ficaria cada vez mais clara, era como é a construção íntima de cada criatura, séculos afora, à medida em que a criatura vai aprofundando a experiência do reino em si mesmo e que há de se traduzir naturalmente no mundo. Jesus não veio como os poderosos do mundo mudar as estruturas de fora para dentro. Pelo contrário, veio como uma semente que caiu no solo do mundo, fazendo crescer uma árvore frondosa, que um dia haverá de acolher em sua sombra toda a humanidade terrestre. Era um processo que demandaria tempo e esforço. Por essa razão, seus discípulos não entendiam. Naquele primeiro momento, achavam que todas as suas esperanças haviam terminado com a crucificação de Jesus. Em determinado ponto do caminho, então, os alcança um peregrino que segue junto deles e vai falando sobre as verdades das Escrituras, vai mostrando o que vem depois da luta, lembrando que depois da crucificação veio a ressurreição. No versículo 16 do capítulo citado, Lucas então relata que os olhos daqueles discípulos estavam como que fechados, para que não conhecessem, não percebessem quem estava junto deles, quem era aquele amigo oculto num disfarce, que ali estava para tirá-los daquele estado de abatimento, daquela sintonia de amargura e desesperança. E quantos entre nós já não passamos por estados de abatimento como esses, diante de uma crise, de uma prova ou de uma perda? Quantas vezes já fomos visitados por esses sentimentos de desânimo, de pessimismo, de dúvida? Entretanto, se não tratamos disso rapidamente, com a terapêutica do Evangelho, esses sentimentos vão ganhando força em nós, se alastrando como a erva daninha da angústia, da aflição, da revolta, do medo, no solo de nossa alma, sufocando a erva tenra do Evangelho, ainda nascente em nós. Como lavradores sensatos e atentos, ao percebermos que estamos entrando nessa faixa de sintonia, precisamos buscar logo a saída, através dos recursos que estão ao nosso alcance, como a oração, uma leitura que restabeleça em nós um clima harmonioso, o auxílio ao próximo, o trabalho no bem, tudo, enfim, que seja útil para deixarmos fluir o amor que abre as portas da alma e do coração para recebermos a inspiração do nosso amigo oculto, que caminha ao nosso lado, mas que se disfarça das mais variadas formas, agindo em silêncio, muitas vezes oculto num livro, numa mensagem singela, numa música que ouvimos, numa pessoa que encontramos, no sorriso de uma criança ou numa circunstância qualquer que nos faz sair do negativismo e encontrar o equilíbrio e a paz. Jesus está sempre ao nosso lado, mas é preciso que afastemos a venda dos nossos olhos espirituais para sentir a sua presença, orientando-nos, trazendo-nos de volta ao equilíbrio para que possamos seguir firmes em nossa jornada em busca da luz divina. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 95, O Amigo Oculto, seguido de nosso comentário. Excelente dia a todos e que Jesus, esse amigo oculto, abençoe a todos nós.